Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. Minha gente, 25 de outubro, essa semana aí terminou o mês 10, ingressamos no 11. Já na semana estaremos em novembro, olha só, a velocidade implacável do tempo, aproveita esta vida, ela é maravilhosa, mas tem que saber vivê-la, tem que saber, isso é uma ciência, hein? Percalços existem, vamos vencendo-os, porque não tem saída. O velho lá manda e a gente só tem que obedecer. Covid está aí ainda, pandemia está aí ainda. Não com aquela intensidade, melhorou bastante. Vacinas, etc e tal, está dando uma mão para todo mundo. Aliás, no mundo inteiro, né? Então, os hospitais aí estão em declínio total, graças a Deus. E a gente tem essa expectativa que agora em dezembro, né? Deixa passar o novembro, Natal, Ano Novo, férias, possamos aí nos encontrar, nos identificar muito melhor, as famílias, pessoal, né, no ambiente de trabalho, chama-se o corporativo, no ambiente social, todo mundo confraternizando de maneira legal, conforme que estiver sendo imposto naquele período pelos protocolos, os infectologistas, etc. e tal, para preservarmos uns aos outros, tá bom? Então respeita, nada de aglomerações, a máscara sempre, o álcool em gel várias vezes, lavando as suas mãos por dia, tá bom? Vamos adiante então. Silvio Lopes, Roxane Ponzi, Cláudio Candiota, passar pelo esporte. Campeonato Brasileiro, agora à noite, 20 horas, daqui a pouquinho temos aí, lá em Goiânia, Atlético Goianense e Grêmio. Então o Grêmio, nada é fácil no Campeonato Brasileiro, especialmente para o Grêmio que está lá no rodapé, tá em 19º lugar. É uma loucura isso aí, né? E o Internacional jogou ontem, né, no seu estádio, Beira-Rio, contra o Corinthians e empatou. Aliás, o Internacional, nas duas últimas partidas, disputando 6 pontos em casa, faturou 2 somente. Então não dá, o Internacional está brincando com coisa séria. Daqui a pouco ele não passa de uma Sul-Americana. Chegou a entrar aí na Libertadores e tal, mas está pipocando, né? Está perdendo pontos em casa, o que não é absolutamente bom. Tem que deixar para perder algum ponto, quando tiver que perder, fora. Silvio Lopes. José Silva, com relação ao Internacional, veja bem, o penúltimo jogo fora de ontem foi contra o Bragantino, aqui no Beira-Rio. O Internacional acabou empatando o jogo que estava ganhando. Nos descontos, o Bragantino fez o gol. Isso determinou, José Silva, uma confusão geral no Beira-Rio. Tanto é que eu acho que tu já informou, e tu vai talvez ver mais detalhes, que a torcida do Internacional organizada foi punida, né? A do Corinthians também, por causa dessas manifestações, em função da indignação que a torcida do Internacional e a direção do Internacional manifestaram por o Bragantino ter empatado o jogo nos descontos. Veja bem, isso na semana passada. Ontem, o Internacional usou do mesmo sistema. O Internacional empatou o jogo aos 48 minutos, já nos descontos. Então, aquela história, não, pau que bate em Pedro, bate em Pedrinho. Essas coisas que nós sabemos que acontecem, né? Então, não adianta ficar reclamando da questão do tempo adicional, porque pertence só ao árbitro. Até porque quando tem um time que está ganhando, seja quem for o time, ele sempre, no jargão futebolístico, amorcega o jogo. Ele quer que o tempo, ele não quer jogar, tá, para o tempo passar. E acaba sendo punido. Os árbitros estão orientados hoje a observar isto e depois dar o acréscimo. E aconteceu ontem. Deu acréscimo, o Internacional acabou sendo punido porque o Corinthians empatou aos 48 minutos. Tal como aconteceu. Aliás, o Internacional empatou aos 48 minutos. Deu jogo, o Corinthians, né, empatou. Então, na verdade, o Internacional fez o gol. Isso que eu quero dizer, o Internacional fez o gol. Quando, na verdade, no jogo anterior foi o Bragantino que usou o tempo suplementar para empatar o jogo. Então, não adianta ficar reclamando aí tempo suplementar. Jogo é jogo, tá jogando, tem que se cuidar e tem que evitar, tem que fazer gol e evitar de tomar. Quanto ao Grêmio, joga daqui a pouco lá no Atlético Goianiense, em Goiânia, e se o Grêmio ganhar, e é possível, o Grêmio acho que está com uma nova situação, é difícil o jogo, o Atlético Goianiense se tornou um tabu, não só para o Grêmio, mas para o Internacional também. Se o Grêmio ganhar, ele sai da zona do rebaixamento, que é o que todos nós esperamos. Até porque, José Silva, para concluir, o Grêmio pega, na sequência, o Palmeiras e temos o Grenal também. Duas coisas, acho mais fácil, né? Ganhar o Grenal do que o Palmeiras aqui em Porto Alegre.
Sem dúvida. O Cláudio Candiota assina embaixo. Claro. Imagina se eu vou Eu discordar. ficar se examinando detidamente o que nós falamos. Sim, eu fico sempre analisando para poder depois emitir um parecer com toda aquela profundidade. Né? E no caso, Daqui. o meu pedido de vista vem depois do Candiota, assinando embaixo do Candiota. Né, Pois Candiota? então aqui nós temos aqui uma unanimidade. Né? Isso, exatamente, sem Aliás, discordâncias. mais uma vez, 4 tricolores na bancada gremista. Tem dias que a gente ganha, né? Esses dias são todos. 3x1, 4x0, 3x0. Então tá, de futebol tá bom? Tá bom. Então tá, vamos adiante então, dizendo que nós vamos falar do Banrisul e que estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o Grande Banco do Sul e Grupo Zafra, 86 anos. Banrisul está aí, né, minha gente? Mostrando, aqui veio o Banco Estatal, que dá resultados, balanços positivos. Veja as vantagens do crédito consignado na mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Crédito consignado é no Banrisul, aproveita as oportunidades, não perca. Veja a mensagem. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é no Banrisul. Muito bem, vamos adiante então, sabe, falando de quem agora, meu? Vamos falar, sabe de quem? Vamos falar da CCG Saúde, né? Comemora nesse ano, nesse semestre aí, 30 anos, fundado lá em Canoas, liderança aí do médico Francisco Santelena, né? E toda a sua diretoria, gente que sabe tudo desse segmento, né, de planos de saúde. CCG Saúde, olha aqui, o CCG Saúde, saúde de verdade é ter com quem contar, tá bom? Então te liga. Por isso, o CCG Saúde oferece um plano hospitalar ideal para cuidar da sua saúde por completo. É o Pop Humaniza, o mais acessível do mercado, que dá acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG, na Grande Porto Alegre e Vale dos Sinos, para consultas e exames, tá bom? Com ele, você também conta com o atendimento no novo e moderno Hospital Humaniza, ali na Ramiro Barcelos, 621. Cuide da sua saúde investindo num modelo de saúde justo e resolutivo. Saiba mais e contrate o Plano Pop Humaniza no site ccgsaude.com.br. E aí você fica sabendo de outras vantagens que oferecem o CCG Saúde, 30 anos, só oferecendo o máximo sempre para seus dependentes. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Ele é 100% natural, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Por isso que se diz que ele é a bebida de todas as estações e também que se diz que sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, 100% natural, sem adição de água, açúcar e sem conservantes, e se encaminhando para 29 anos nesta bancada, Sucos Petri, né? Todos nós aqui, comentaristas, degustando Sucos Petri, como os nossos convidados, tá bom? Aí nós passamos lá pelo Armazém do Queijo Empório Gourmet, comandado pelo empresário João Tumeleiro, Armazém do Queijo, que é tudo de bom. Aliás, essa imagem que você vai ver do Armazém do Queijo, despeça-se, tá? Porque esta semana o Armazém do Queijo deverá estar encerrando as suas atividades nessa posição aí, tá bom? A empresa está se deslocando para uma frente maravilhosa, uma nova sede que vai oferecer a seus consumidores, sua clientela fidelizada, conforto e mix maior ainda de produtos e tudo de bom, estacionamento tranquilo, segurança absoluta, tudo numa nova sede ali na Perimetral Tarso Dutra 170. Então, a partir do dia 4 de novembro, novas instalações do Armazém do Queijo, aí comandado pelo João Tumeleiro, essa figura que trouxe essa maravilha para Porto Alegre, né? Como se diz que é padaria, queijaria e mercearia gourmet, aqui na capital, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha em Porto Alegre. Rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Olha aqui, ó, aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados, fechado. Redes sociais, Facebook e Instagram, site armazendoqueijo.com.br. Lá você encontra, olha aqui, pato, marreco, camarão, salmão, queijos importados nacionais, frios importados nacionais, especiarias, massas importadas, massas nacionais, conservas de todos os tipos, tá bom? Vinhos, espumantes nacionais importados, temos lá salmão,
Temos bolinhos de bacalhau, empadas maravilhosas, só coisa boa. E uma teleentrega de primeira grandeza também, né? É motoqueiro civilizado, aí para chegando no seu domicílio com os produtos perfeitamente saudáveis, né? Suas encomendas lá do Armazém do Queijo Empório Gourmet, e os telefones lá são o 98 020 7107 e também o 51 3392 0085. Muito bem. Silvio Lopes, eu te pergunto o seguinte, Sulgás, quase 1 bi nos cofres do governo do estado do Rio Grande do Sul, foi vendido aí, comprado pela Compass por 927 milhões. O que tu me diz desse negócio? José Silva, na verdade, essa... É o valor mínimo, né? Na verdade, essa ação do governo do estado está em sintonia com o ambiente que existe no país hoje, de destravar a questão do Estado na economia brasileira, que é uma posição que nos faz, por exemplo, entre os países de menor taxa de produtividade do trabalho do mundo. Se não fosse o setor público no Brasil, nós teríamos uma alta taxa de produtividade por parte da iniciativa privada. Como entra no cômputo geral a questão do setor público, então o setor público faz com que baixe bastante essa produtividade. Então nós estamos lá nos últimos lugares em termos de taxa de produtividade do ponto de vista da eficiência econômica. Eu digo isso porque a questão da privatização de empresas, como está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, e o governador está em sintonia exatamente com esse novo ambiente que existe no país, isso vai trazer ganhos para a economia do Estado e vai proporcionar que novos investimentos possam ser aportados aqui. Porque na cabeça do investidor, de fora principalmente, está a questão não só da segurança jurídica, mas das perspectivas de lucro no negócio para o investimento. Enquanto nós temos uma empresa privatizada nesta área, sobretudo da Sulgás, que tem um mercado extremamente grande, competitivo e altamente atrativo, né? Nós temos que ganhar um grande mercado aqui, só considerando o Rio Grande do Sul, a Sulgás aí vai precisar de muito dinheiro, de muito trabalho também, para fazer com que haja a expansão da rede da Sulgás em todo o estado, não só na área industrial como comercial. E, portanto, então, parabéns ao governador gaúcho, ao governo do estado, que deu andamento a esse processo que já vem lá atrás. Mas, de qualquer maneira, é importante porque um governo que está preocupado em dar sequência nesses investimentos é um governo que mostra que está preocupado com a saúde financeira das estatais do estado, da economia do estado e com a população. Cláudio Candiota. Torcendo pela privatização da Petrobras. É verdade. Porque tem que privatizar tudo. Ah, não, mas tudo. Eu só faço exceção. Termina a corrupção? Claro. Se não tiver cargo para lotear, eles vão roubar de outro. É lógico. Entendeu? Então, assim, a Sulgás já foi tarde. Aliás, ela não deveria nem ter existido como estatal. A situação estaria hoje muito melhor. A CE já foi, está indo aos poucos, né? Já foi, falta só uma parte. Falta um pedaço. Tem que privatizar tudo. Ninguém tem dúvida que o Estado é incompetente. Não é o Estado no sentido amplo. Sentido amplo, não é o Estado hoje, não é o governo hoje. Não, é o Estado de modo geral. Pelo contrário, o governo hoje está tentando invertendo essa situação. Está tentando, porque é difícil. Você tem lá E as ofertas são baixas. Sim, e tem lá na Assembleia, assim como tem na Câmara de Vereadores, um grupo socialista que tem amparo na Constituição para manter o socialismo e a destruição. Nós estamos assistindo aqui uma luta entre liberdade e socialismo, comunismo. Nós estamos percebendo isso aí. Então, volta e meia, alguém consegue vencer uma etapa, mas é quando não dá mais, né? No caso, a CE devia tanto que foi vendida por R$1, né? Como foi? R$100, o valor simbólico lá, 100 mil, sei eu. 50 mil. Já foi tarde. Então, essa é a esperança que resta. Pagou 50 mil, mas assumiu bilhões de dívida. Bilhões de dívida. Né? Assumiu uma dívida, e eu espero que eles tenham bastante lucro para poder pagar esse horror todo. Então, é lamentável. Eu sou um crítico da Constituição de 88, que implantou o socialismo no Brasil e acabou com a liberdade. O Brasil hoje é um país socialista, as liberdades estão sendo destruídas, tem presos políticos, tem perseguidos, tem gente presa por crime de opinião. Eu escutei uma entrevista hoje na Rádio Guaíba do Alan dos Santos, que eu fiquei estarrecido. Eu não vou tomar, depois comentamos, para mim não tomar conta do tempo da Roxane. Né? Muito bem. Roxane Ponce. Não, acho que quando o Estado caminha para esse processo de privatização, acaba corroborando
aquela ideia de que não fez bem o que precisava fazer quando estava administrando e deve sim focar esforços aonde? Nas agências reguladoras, que é onde justamente vai fiscalizar o trabalho dessas empresas, né, que hoje estão exercendo uma atividade pública, entregando para o cidadão algo que antes era feito pelo Estado. E aí o Estado fica, sim, nessa retaguarda, naquele lugar de fiscal, que espera-se que pelo menos isso ele faça bem feito. Acredito que sim, né? Se perdermos a esperança disso, né, Silvio? Sim. De que ele não consiga fazer nem isso, aí sim, aí a gente joga a toalha, porque realmente não tem mais o que fazer. Agora, esse caminho da privatização, ele é um caminho, espero, né, Silvio, que seja sem volta. E que efetivamente o Estado tenha o tamanho que ele precisa e não mais do que isso. Por quê? Porque senão vai virar realmente um cabide de empregos. É por isso que o ministro Paulo Guedes, José Silva, que aliás está sendo cada vez mais seguro no cargo, cada vez mais está sendo consolidada a sua posição, porque a narrativa toda, né, o candidato, é de destruir. Na verdade, eles tiraram o Moro, eles estão tentando tirar os esteios, né, que sustentam o governo do presidente Bolsonaro. Mas o Paulo Guedes deu uma entrevista a semana passada, José Silva, para a Record News, e eu ouvi toda a entrevista, 1 hora de entrevista, e ele disse que o Brasil vai ser antes e depois da reforma administrativa. O que significa isso? Essa questão de saber qual o tamanho de Estado que nós temos que ter. Eu, por exemplo, que sou economista, sou chamado de neoliberal, mas o neoliberalismo ele não é contra o Estado, ele é a favor do Estado eficiente, onde é necessário que o Estado esteja presente. E isso é uma realidade nos países desenvolvidos, e o Brasil precisa caminhar também para esse caminho. Então, enquanto não houver essa reforma administrativa de saber qual é o tamanho do Estado que nós queremos, nós vamos continuar patinando na economia, vamos ter miseráveis, pobres, pessoas de salário mínimo, quer dizer, as pessoas não tendo a mobilidade social, porque isso trava toda a economia, trava todo o caminhar das pessoas, inclusive no mercado de trabalho, José Silva. Enquanto o Brasil continuar socialista, a Constituição determinou, né? Nós teremos muita dificuldade até em defender a liberdade. Você tem a maioria no Congresso ou enrolado em processo, ou sendo esquerdistas, ou defendendo seus próprios interesses. Nós não temos o povo representado no Congresso. Por isso que o presidente Bolsonaro bota milhões na rua e isso não se reflete lá dentro do Congresso. Quer dizer, o Congresso está contra o povo, ou a maioria, não todos, evidentemente, né? Mas ainda não se formou maioria. O que é que, se você perguntar para qualquer um que não seja ladrão, corrupto, se é a favor ou contra a prisão após condenação em segunda instância, vai ter 90% que são a favor. Está engavetado lá. Se você perguntar para a maioria esmagadora da população se quer que acabe o foro privilegiado, todo mundo vai dizer que quer que acabe. Continua engavetado lá no Congresso. Por quê? Porque aquele grupo que está lá, que tomou conta, que se beneficia desses privilégios, é a maioria. Não passa nada que ajude o país. É lamentável, né, o Roxane Ponce? Com certeza. E é aquela história de ele está lá representando o povo, não é, Candiota? No momento em que ele representa os seus próprios interesses, nós já temos o primeiro conflito. E isso que tu falou é verdade. A questão do foro privilegiado e até a lei da ficha limpa, que foi tão alterada, né, que no final das contas não sei se vai servir de alguma coisa. Por quê? Porque foi desnaturada por quem poderia ser o alvo justamente dessas restrições que a legislação veio tentar coibir. Muito bem, vamos adiante. Olha aqui, já há um telespectador aqui dizendo que o visual da Roxane lembra Los Angeles, Hollywood. O cara conhece Los Angeles. Não, conhece, é do ramo, né? Porque olha aqui, ó. Não, realmente. Tá bom, muito obrigada pelo A Roxane sempre, né? É o Fashion Week. Fashion Week. Fácil. Obrigado aí pro telespectador. Vamos falar Grupo Sponchiado Jardine, Chevrolet, que marca, olha só, aquela marca Chevrolet ali é fantástica, né? Isso é marca de automóvel, marca de veículos automotores, porque é uma marca consagrada no planeta, né? Então vamos lá. A Chevrolet Sponchiado Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio. São 8 lojas no estado, olha só. 2 em Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Ijuí, Passo Fundo e Erechim. A Chevrolet Sponchiado Jardine valoriza o seu usado na troca e sempre tem as melhores condições para você comprar o seu carro zero
ou o seu seminovo. Então, você quando ingressa numa loja Chevrolet Sponchiado Jardine, você pode ter a certeza, a convicção que você sai com o negócio realizado. Porque é exatamente isso, a revenda que não perde negócio. Se ajusta daqui, se ajusta dali e o cliente sai feliz da vida com um carro seminovo ou com um carro 0 quilômetro. Feliz da vida. Assim funciona, né, essa filosofia da Chevrolet Sponchiado Jardine, conhecida absolutamente, tradicionalmente, como uma revenda que não perde negócio. Que maravilha. Vamos adiante, então, falando da Corsan, que se encaminha para uma privatização também na virada do ano, aí lá por fevereiro. É um projeto do governador Eduardo Leite também em relação à Corsan. A Corsan está em processo de evolução para acompanhar as transformações do setor, buscando novas alternativas para cumprir os compromissos assumidos com os gaúchos. Tudo para garantir o tratamento e abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, indo além em soluções ambientais que protegem o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. Corsan, evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Veja a mensagem da Corsan. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem, vamos adiante falando do Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, que passará por o processo de eleições, né? Agora em seguida, né? Hoje o presidente é o Dr. Marcelo Matias, né, que é o presidente que deu uma guinada no Simers lá, está fazendo uma gestão espetacular, encantando aos seus colegas médicos, né, e também o próprio paciente, né, porque o paciente depende dos médicos estarem bem com seus trabalhos, seus contratos, né, com a sua atividade profissional, sem dúvida nenhuma. Então, aí o Simers mostrando a que veio, né, um dos maiores, se não o maior sindicato da América Latina, né, e tem aí 70 anos. Comemorou recentemente o Simers. Minuto Simers. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem. Vamos adiante, então. Silvio Lopes. Silvio, nós estamos sendo sintonizados lá em Cidreira. O pessoal de Cidreira, um grupo de mulheres lá lideradas pela Ana, está assistindo o programa pela internet e disse que gostaria que nós fizéssemos uma queixa que elas estão tendo lá com o prefeito Alex Contini. Cidreira está às escuras há uma semana, as ruas esburacadas, enfim, todo mal para um veranista que está daqui a pouco chegando para descansar, para curtir o seu veraneio, pagando as contas todo o mês através de IPTU e das melhorias que alguns segmentos da sociedade está fazendo em Cidreira para cumprir alguma coisa que venha, pelo menos, diminuir esse problema todo causado pela má administração do prefeito Alex Contini de Cidreira, que não é a primeira vez que Cidreira tem problemas. Há muitos anos Cidreira, como o resto das praias, de um modo geral, as praias são muito mal administradas. E quando chega nessa época que deveria, pelo menos, fazer alguma coisa, não é o que está acontecendo em Cidreira. Eu mando um grande abraço para ti e acompanhe o programa lá. Muito bom, obrigado pela sintonia aqui, muito obrigado pelo privilégio da sintonia. Eu diria o seguinte, muito triste, a primeira praia que eu veraneio, a primeira praia de mar que eu frequentei, chama-se Cidreira. Cidreira foi histórica, né, no Rio Grande do Sul, né? Foi histórica. E ficou para trás, né? Verdade. Ela era das grandes famílias, aquela casa que o batente, né, a onda vinha de baixo, né? Passava debaixo do assoalho das casas, bem à margem, né, no batente do mar, né? E é uma praia que hoje houve uma evolução, Capão da Canoa, Torres, Xangri-Lá, e Cidreira ficou para trás. Eu não sei se foi fruto de más gestões, enfim, não sei, da própria comunidade, etc e tal, né? Não sei, do seu eixo, que ela fica mais para a direita, do que, né? Ela fica mais para a zona sul, litoral sul, né? Litoral sul, ali é litoral sul. É maravilhoso. Assim como o Quintão, Pinhal ficaram um pouco também, né? Se tu pegar o histórico de Cidreira, lembro do Eloy Bracessin, não estou condenando editorialmente, o Eloy Bracessin foi um grande administrador. Fez o Mariscão lá, né? Não é Mariscão, lá é outro nome. Mariscão é em Capão.
Não, acho que o Mariscão ali, não sei se é mais um estádio ali, Cidreira. Fez um estádio lá. Um estádio lá que teve Grenal, etc e tal. Mas o histórico dessas cidades, e o caso de Cidreira, é de histórico de má administração e tal. E isso, sei lá, as pessoas... Talvez Cidreira seja uma cidade que tenha muito mais veranistas e não moradores, e isso diminui, né? Tinha plataforma também. Exatamente. Então, Cidreira é uma cidade muito simpática, querida. Eu também, assim como tu, já lá na década de 70, o começo, eu ia muito a Cidreira, realmente é uma cidade, um balneário que era o mais acessível aqui. Mais acessível, o mais frequentado. Mais frequentado. Quando começou a dar o boom do litoral aqui, Cidreira foi o grande centro. Quer saber de onde vêm todos esses problemas? Sim. Da multiplicação de municípios, que foi incentivada... Cidreira era de Tramandaí, né? A partir da Constituição de 88, então eles criaram 5 mil municípios, dos quais 90% não se sustentam. Cidreira era de Tramandaí. Os munícipes pagam e não recebem nada em troca, todos são deficitários, não sei se é o caso de Cidreira, mas se não tem nem luz e nem estão asfaltando as ruas, provavelmente só tem dinheiro para pagar os próprios, aqueles que foram agregados ali, o prefeito, o vice-prefeito. Tu pega uma cidade do tamanho de Cidreira, nos países onde há democracia, que não é o caso aqui no Brasil, o Brasil é um simulacro de democracia, e agora até o mestre Pugina adotou esse termo, então assim... Simulacro. Ele escreveu um texto, o Pugino escreveu um texto publicado no site Ponto Crítico, lá do Gilberto Simões Pires, que é assim, ó, a erva daninha do autoritarismo. Vocês procurem aí no site Ponto Crítico, está lá, e ele menciona simulacro de democracia. Então, no simulacro de democracia é assim. Na democracia, municípios de pequeno porte, como é o caso das praias do litoral e tantas outras, prefeito e vereadores são voluntários, não ganham nada, eles trabalham uma vez por semana lá e tem um gerente da cidade remunerado para administrar a cidade. Se ele não cumpre a meta, vai para a rua, admite outro, porque também nas democracias não tem irredutibilidade de salário, não tem impossibilidade de demissão, não. Lá, tudo pode. Na democracia, todos são iguais perante a lei. Na democracia. No simulacro, tem um grupo que não pode ser demitido, que não pode reduzir salário. Esse grupo está protegido. É verdade. Olha, eu recebo aqui, não posso publicar, falando em Cidreira, um dos nossos comentaristas antigos aqui, com uma sunga tricoteada em Cidreira. Já imagino quem seja. Não quero nem saber quem seja. Já imagino. Eu não entro nesse telefone dele aí. Esse telefone... Não, de tricô, sunga de tricô. Olha. Sunga de tricô, eu conheço a figura, viu? Imagina. O que vai se fazer? Esse telefone do... A Aspecir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma instituição de previdência complementar, né? Aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Ela é quase centenária, tem sede em Porto Alegre, no Centro Histórico, ali na Praça Otávio Rocha 65. O telefone é o 51-3228-1999 e o site é aspecir.com.br. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Olha aqui, minha gente, o barranco está aí bombando, né? Olha, esse final de semana, de novo, quem passa ali na Protásio, subindo ou descendo, fica encantado, né? Aquele bosque ali, né? Inflamado com aquele povo ali, né? Saboreando aquelas carnes angus espetaculares como essa que você está vendo aí, essa picanha. Olha esse chope ali debaixo, né, daquele bosque, pássaros cantando, especialmente sabiás. É um negócio fantástico, né? Mais os ambientes climatizados, barranco, barranquinho, tudo isso comandado por Elcio Furini. É a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil, há 51 anos no coração de todos os gaúchos. Melhor chopp, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, complexo barranco, barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. Olha aqui, telefone para as teleentregas, sempre bombando em ambos, né? Os ambientes, tanto no barranco quanto no barranquinho. No barranco, melhor dito, é o 51-3331-6172. No barranquinho, é o 51-3028-2310. O site é barranquinho.com.br ou também barranco.com.br. Ali na Protásio, 1578. Tá bom, minha gente? Te liga, subindo ou descendo a Protásio, barranquinho. Tá aí, são pizzas, isso aí é tudo maravilhas. Por exemplo, aí do barranquinho, né? Esse assado de tiras, maravilhoso. E aí vai embora, né? Tem aquele parrigeiro espetacular ali também no barranquinho. Tem os calzones, enfim, né? Só coisa boa, né? Olha só. Isso aí tudo são as maravilhas, as delícias do barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Ali no barranquinho você tem o comando do
Léo Piscine, homem lá de Nova Prata. Olha só esse parrigeiro aí. Olha essa costela mais linda aí em cima, pelo amor de Deus. Barranco subindo ou descendo a Protásio, Barranquinho subindo ou descendo a Protásio. Melhor chopp, melhor churrasco, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Roxane Pons, o que nós temos aí de trânsito? Especialista, dona Roxane, a nossa advogada aqui. Eu quero fazer um registro aqui, porque estavam fazendo bullying comigo. Enquanto passava aquelas mensagens, eu assim, ó, na TV, babando. E aí os dois rindo, porque eu tava babando. Não, mas é que realmente, tu vê aquela costela, dá vontade de sair correndo e ir pro barranco. A gente fica só com suco, de qualquer maneira, tudo bem, compensa. Aí a gente fica no suco só, claro. né, na verdade. Mas, Silvas, respondendo objetivamente a tua pergunta, mal nos acostumamos aí com a última alteração do Código de Trânsito, que entrou em vigor em 12 de abril, e já chegou uma nova lei que vai alterar aquela que acabou de ser alterada, só para deixar claro. É o Brasil. Brasilzinho. É o Brasil. Como disse um colega, está difícil acompanhar essa bagaça, né? Como eles dizem, que é complicado realmente atender, né? Estar atualizado com todas essas alterações que estão o tempo inteiro nos pegando de surpresa. Esta aqui decorreu de uma medida provisória que veio muito mais para fazer alterações em relação à questão do excesso de peso, né, a fiscalização, aumentar o percentual de peso que os veículos poderiam carregar. Ele altera também uma questão lá do Vale Pedágio, mas acabou, como tudo que acontece no Brasil, né, entrando 52 emendas nessa medida provisória, ou seja, a medida provisória sobre uma coisa e vem os tais chamados jabutis. E essas 52 emendas alteraram de forma, de novo, significativa o Código de Trânsito e deu uma bagunçada lá em relação ao que já estava disposto. No decorrer dos próximos dias aqui, eu vou trazendo, né, como digo, pílulas de novidades a respeito dessa alteração. Ela ainda tem modificações que entram em vigor em prazos, né, diferentes. Algumas alterações entram em vigor desde o dia 22, foi na sexta-feira, e as demais ainda tem algumas, como se chama, de vacatio legis, ou seja, vai entrando em vigor aos poucos. De fato, assim, o que mais chama a atenção é que o processo administrativo, que já tinha sido alterado, muda novamente. E em relação para o cidadão, para a vida do cidadão, mudam alguns prazos ali para fins de julgamento e tal, que isso pode realmente impactar em processos que já estão em andamento. Né? Desculpa te interromper, algumas dessas alterações, 52, né, tu falaste? 52 emendas, que foram colocadas. Alguma vai melhorar a vida do cidadão ou a maioria é contra nós? Não dá para se dizer que todas sejam ruins, mas a forma como talvez elas tenham sido implementadas, né, na intenção, né, Candiota, de fazer uma melhora, acho que no final das contas pode ser que o tiro saia pela culatra. Mas é muita coisa ainda a ser analisada, né? Como eu disse, foi alterações que vieram modificando coisas que recentemente foram alteradas. Eu acho que no final das contas o que muda muito para os órgãos de trânsito é a dificuldade de se organizar, né? Uma vez que eu, se fosse gestora, me preparo para uma determinada alteração que muda toda uma filosofia, né, de forma de atuação, e aí vem uma nova lei e altera aquilo. No final das contas, é o nosso dinheiro, o dinheiro público que foi investido em alterações de sistema, né? A própria reorganização da máquina estatal acaba tendo que mudar tudo por conta dessas alterações. Eu realmente lamento que tenha sido, né, novamente alterado, mas é o que temos, então, a partir de agora, temos que trabalhar com a nova legislação que entra em vigor, Lei 14.229. Tudo bem, vamos aí falar do Grupo Ângelos. Mais qualificado, mais intenso, mais organizado, maior do sul do Brasil. Eu vou falar do Essencial, que é um produto maravilhoso. O Plano Ângelos, veja bem, é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil. É o Grupo Ângelos. Está aí o 0800 006 6688. Conte com a excelência e tradição do Plano Ângelos para cuidar e proteger as pessoas que você ama com o Plano Essencial. Assistência funeral completa, disponível 24 horas por dia para todos os associados, para que você não tenha nenhuma surpresa na hora que precisar. Conte com a experiência da Ângelos para orientação de todo o processo de registro de óbito.
Além disso, o Plano Essencial garante orientação médica gratuita para você tirar dúvidas sobre a saúde e exames por telefone, descontos em ampla rede conveniada na área da saúde, acompanhamento psicológico de aconselhamento ao luto, descontos e vantagens exclusivas pelo Clube Ângelos e muito mais. Acesse www.planoangelos.com.br e saiba muito mais. Então te liga aí no mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil, Grupo Ângelos, o Plano Ângelos, especialmente o essencial, tá bom? Então te liga aí que é bom demais. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Os telefones da Auxiliadora Predial, aqui em Porto Alegre, sua sede, sua matriz, sua origem, é o 51 32 16 6100. Lá em São Paulo, onde conquista cada vez mais espaço naquele território difícil, que é o território paulista, o tambor financeiro do Brasil, lá é o 11 23 48 4000 e o site auxiliadorapredial.com.br. Carteira de administração de condomínios, carteira de aluguéis de imóveis, com segurança absoluta para o seu patrimônio, compra e venda de imóveis, tudo em primeira mão e de grande valia para você, tranquilidade absoluta com Auxiliadora Predial. Comemorando nesse semestre 90 anos da Auxiliadora Predial, que é consecutivamente Top of Mind, conforme consagra a revista Amanhã. Então, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, Auxiliadora Predial. E o Grupo Zafari está aí também mostrando, né, toda a sua potencialidade, né? Cartões, os 2 cartões aí, acreditando milhas para você voar, viajar bastante, tá? E o Grupo Zafari, 86 anos, dizendo que a vida acontece quando a gente se encontra e estamos chegando lá, conforme diz esta campanha institucional do Grupo Zafari, tá bom? Dezembro, se Deus quiser, Natal, Ano Novo, férias, todos confraternizando bastante, porque a vida estará acontecendo quando as pessoas estiverem se encontrando. Dá uma olhada. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, vamos conversar aqui com a nossa comentarista, fixa aqui há muito tempo, há anos, a nossa Roxane Ponce, mas que também é uma advogada de proa, de projeção, PhD no direito de trânsito. Temos alguma novidade, alguma informação para o nosso telespectador, Roxane? Pensando sob o ponto de vista das decisões judiciais, Silvas, nós tivemos recentemente 2 IRDRs. O que é o IRDR, para quem não entende muito bem? É um incidente de resolução de demandas repetitivas. O judiciário se reúne, né, justamente para tentar pacificar determinado tema que tem decisões conflitantes. E aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aquele mesmo, né, que condenou o Lula, eu gosto de... Para quem não sabe muito bem, esse é um bom ponto de referência. Para saber que é qualificado o tribunal. Da qualidade do qualifica o tribunal. Condenou um criminoso. Mas não foi o mesmo grupo de julgadores, está deixando claro. Mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nesse incidente de resoluções de demandas repetitivas, ele concluiu que, a partir de agora, deverá, né, o condutor, que não é proprietário, exemplo, Silvas, tu é o proprietário do carro, emprestou o carro para mim. Aí a Roxane toma uma multa. O que o órgão de trânsito faz? Ele notifica só o Silvas, ele não manda nenhuma notificação para mim. Mesmo que eu, Roxane, tenha interesse em me insurgir em relação àquela penalidade. Eu posso ter, inclusive, ser uma multa que tire o meu direito de dirigir automaticamente. Pois com esse primeiro voto que foi dado, porque esse processo ainda não foi definitivamente julgado, mas o voto do relator... Ou seja, se o motorista achar que é injusta a penalidade, ele terá o direito de se defender. Isso, ele passa a ser notificado daquela infração, assim como o Silvas. Vai para o Silvas e vai para a Roxane. Claro, tá certo. Isso... Após saber, mandar dizer que quem estava dirigindo o veículo era fulano. Exatamente. Nas duas situações, ou quando o Silvas indica o condutor, ou quando a Roxane é parada ali com o carro dele. Perfeito. Se ela é identificada, imediatamente o órgão de trânsito já sabe quem é. Isso é muito importante justamente para o condutor que não é o proprietário. Desde o início do Código de Trânsito, todas as notificações sempre foram enviadas para os proprietários.
e os condutores acabavam não sendo notificados. Aí tu não consegue te defender. Não consegue se defender. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de uma locadora. Né? Fui viajar lá para o Rio de Janeiro e, infelizmente, acabo tomando uma multa. A locadora é a única que é notificada. O condutor acaba não sendo. Então, é um início, né, de julgamento muito importante para o cidadão e tomara, né, que a gente venha efetivamente a ver dos órgãos de trânsito, não apenas em âmbito federal, porque como é o TRF que julga, ele consegue impor essa alteração para a Polícia Rodoviária Federal e DENIT, mas que isso sirva também para outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. As locadoras dos Estados Unidos lançam direto no teu cartão de crédito a multa e te manda um aviso, se tu quiser te defender, vai te virar. Não. Mas tu já pagasse a multa, porque ela vai ela direto. Não abraça, ela não abraça. Ela manda direto a tua conta. Tá lá o teu cartão. Eu vou até dar um plus aqui, uma prática que eu tenho notado em relação... Não sei se são todas que fazem isso, mas as locadoras viram um bom negócio aquele condutor que leva infrações. Porque hoje, o que ela faz? Ela paga aquela multa com 40% de desconto, abrindo mão de todas as defesas, cobra do locatário o valor cheio, ou seja... E cobra uma taxa. E mais uma taxa de 20% né, sobre o valor da multa, por causa daqueles expedientes todos que ela tem que adotar. É um investimento da locadora. É um investimento. Não, mas isso aí eles copiaram dos nossos irmãos do Norte lá, porque lá é assim há anos. Né? Tecnicamente não seria o mais correto, mas... Lá é assim há anos. Tu paga a multa, eles ficam com a diferença e ainda cobram uma taxa que não é barata. Eu tenho a impressão que lá anda em torno de $50 essa taxinha. Aqui é em cima do valor da multa. Se é uma multa de R$80, não faz muita diferença, mas se for uma de 3 mil, faz. Não, lá o valor é fixo. É a taxa de administração. Acho que isso vai acabar desembocando no judiciário em algum momento, porque entendo que é ilegal. Tomara que o Supremo não te intrometa nisso, que vai piorar o que é bom para todos, né? Vai piorar, porque o Supremo sempre faz isso, né? Não pode se esperar muita coisa, né? Porque esses membros lá do Supremo... Membros do Supremo. Eles foram indicados por socialistas, comunistas. Né? Devem favores para então, isso. evidentemente, que essas pessoas que indicaram, não vão indicar pessoas que, vamos dizer assim, que defendem a liberdade, não, vão indicar pessoas sintonizadas com a sua ideologia. Então, foram 33 menos os últimos 3, né? 30 anos de socialismo, indicaram membros socialistas. E daí... Aí, com uma Constituição socialista, é um abraço. Nós sabíamos muito bem lá no começo, lá na década de 90, que haveria este aparelhamento da máquina pública, no judiciário, na imprensa, nos meios de comunicação, né, em todas as instâncias da sociedade, sindicatos sobretudo, haveria esse aparelhamento. Então, é por isso que o Brasil se tornou ingovernável. Sim, dito pelo José Sarney. Como está, o Brasil é ingovernável, não tem como governar. José Sarney disse isso. A não ser que tu queira governar o país da forma tradicional, com a corrupção, com os conchavos, e isso nós temos que efetivamente condenar e apostar exatamente no governo que veio para acabar com isto. E é por isso que ele é tão odiado, porque ele quer acabar com esse problema. E agora fica difícil, por exemplo, num país socialista, em que na Constituição está escrito que ninguém será considerado culpado, não interessa o que vem depois da vírgula. Até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Desprezem isso porque eles deram um jeitinho de detonar o Código de Processo e jamais transitará em julgado. Então, até o sujeito condenado acaba solto, entendeu? Numa das condenações do ex-presidiário, tinha certidão de trânsito julgado. E eles anularam nos embargos de declaração. Olha onde é que nós vamos parar. Eu quero ver um professor de Direito explicar isso para um aluno, no primeiro ano da faculdade. Pois é. É difícil. Não é fácil. Muito bem. Vamos adiante falando do CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional no nosso aqui do Rio Grande do Sul, nosso aqui da capital, em Porto Alegre. Por toda a sua dimensão, né? Sua estrutura, suas realizações, sua gestão, etc. e tal. Os vários programas que ele desenvolve, inclusive para idosos. Né? Às vezes pensam que o CIE é só para jovens e tal. Não, tem para idosos também. Tem vários programas atendendo vários ambientes sociais.
Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio, sem dúvida nenhuma. Aqui, ó. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, conforme a mensagem que você assiste agora. Silvio Lopes. Zé Silva, a Prefeitura inaugurou sábado aquele trecho número 3 da Orla do Guaíba. Eu hoje aproveitei, não fui sábado, estava uma enorme multidão, fui para lá, né, porque era o dia da inauguração, enfim. Quer dizer, eu acho que tinha ali, sei lá, 10 mil pessoas, que foi o cálculo mais ou menos estimado. Muita gente, realmente, famílias e tal. E hoje eu atravessei, na minha atividade física diária ali no parque, eu atravessei, eu moro ali na frente, atravessei lá. E realmente, Zé Silva, é uma coisa fantástica. Eu não imaginei que pudesse Porto Alegre um dia ter essa obra realmente concluída, que era um sonho que Porto Alegre tinha. Por quê? Porque nós sabemos aqui, o Candiota toca muito nessa questão, a esquerda nunca quis fazer Porto Alegre uma capital, né, desenvolvida, uma capital moderna. Tá? Para eles, tinha que deixar os matos ali na Orla do Guaíba, me lembro muito bem, fui assaltado várias vezes ali, porque entre a pista ali da coisa e o Guaíba era só mato. Para eles queriam que ficasse mato, só mas para eles um outro sonho é possível. Aí tu traz a sede aqui no Brasil por nossa conta, porque nós pagamos o Fórum Social Mundial, onde um outro mundo é possível. E aí convida ditadores, né, como o Hugo Chávez, era uma grande estrela. Né? Esses camaradas que destruíram seus respectivos países eram as grandes estrelas do outro mundo possível. E a gente está vendo que o outro mundo possível é Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Uma beleza. Que o ex-presidiário diz que é democracia. Ele diz que isso é democracia. Foi o Fogaça, lá, anos atrás, quem acabou quebrando essa corrente toda do PT em Porto Alegre, e a partir dali Porto Alegre teve um desenvolvimento, olha, nunca visto. A Orla do Guaíba, por exemplo, então, ela é hoje modelo nacional. Tem muita gente que vem de fora para visitar o Rio Grande do Sul e que passavam por Porto Alegre, Candiota, Oxane e Silvas, passavam por Porto Alegre e iam, claro, para aquelas zonas tradicionais de turismo do estado, que é a Serra Gaúcha. Caxias, Bento, Florida da Cunha, Gramado, Canela e tal. Hoje, as pessoas já param em Porto Alegre para conhecer a Orla do Guaíba. Então, parabéns aos administradores pós-PT em Porto Alegre, que souberam com criatividade, com intensidade de administração, com eficiência, nos dar este grande presente. Foram 53 milhões de reais ali investidos, temos ali a maior pista de skate da América Latina e uma extensão de 1.600 metros, 1 quilômetro e 600 metros, que ainda vão ser somados a partir do Beira-Rio até lá, o Estaleiro Só também com um novo projeto que também vai acabar fazendo com que toda a orla até o cais, como é o nome daquele, aquela parte, eu sempre esqueço, aquela parte lá perto do Barra Shopping ali que fizeram. O Pontal do Estaleiro. Até o Pontal do Estaleiro nós vamos ter, então, desde o gasômetro, partindo do Porto de Porto Alegre que vai ser reativado, do Porto de Porto Alegre, passando pelo gasômetro, toda a Orla do Guaíba até o Pontal do Estaleiro. Até o Pontal e depois segue a escolinha do Grêmio, deverá ser removida. E a Multiplan com vai fazer aquele tremendo empreendimento. Vai fazer toda até o Yacht Clube Guaíba ali. Então, Porto Alegre, assim, só para complementar, Porto Alegre começa a ter instrumentos que sejam capazes de atrair também turistas. Eu só quero uma coisa ressaltar nisso aí, Silvio Lopes, que eu não notei ainda. A orla é de alto risco. É verdade. Ela não é balneável e ela é profunda. Tem pedras na sua margem, no seu, né, logo ali na água. E o pessoal, com o calor, dezembro, janeiro, fevereiro, março, vai se arvorar, garotada, jovens, enfim, adultos, eles poderiam até banhar-se ali. Em primeiro lugar, a água é poluída nesse momento. É um sonho também despoluir, mas ela não é absolutamente, ela é um risco para quem ingressar no rio. Foi muito boa a tua observação. Lago Guaíba, é verdade. Não é o Beira-Rio, é Beira-Lago, tem que mudar. Beira-Lago, vamos mudar. Acho que tem que mudar no Internacional, mudar Beira-Rio para Beira-Lago. Mas eu acho essa muito providencial essa tua observação, Zé Silva, que de repente se coloque uma
uma grade de contenção, porque realmente o número de pessoas que tiveram lá era... Eu tive sábado no parque, mas não dava para chegar lá. Estava cheio de gente. E crianças, né? Crianças engolindo sozinhas e tal. Para concluir esse meu comentário, é dizer que a Prefeitura de Porto Alegre tem que mostrar, através de placas muito grandes, exatamente, o risco de quem se atrever a ingressar na água, tá bom? Que ali é muito fundo. Fundo, pedras. Pedra. Então, fundo, tem poços, tem isso aqui, é muito... Porque aquilo ali foi drenado, né? Não foi drenado, é aterro, né? É aterro, Então, o que acontece? O calor, o sujeito jogando, fazendo esporte, o que pede? Uma água. Banho no Guaíba, né? Tem que botar os alertas, que nem tem lá na Praia da Boa Viagem, cuidado com o tubarão. E mesmo assim, volta e meia, alguém vai lá e o tubarão pega. Ontem apareceu, não sei se vocês viram as imagens, um camarada numa lagoa, não sei onde, aí o cara entrou, era proibido, e o jacaré veio atrás dele. Ele saiu correndo por pouco, o jacaré. E essa cena, não sei se ficou ver. O jacaré atrás do cara, quer dizer, é proibido e os caras vão, gente. Exatamente. Lá na Praia da Boa Viagem do Recife, tá cheio de cartaz, tem até a imagem do tubarão. Não esperemos, né, que alguém morra lá, Silvas, para que essas placas apareçam para o cidadão. E de forma fácil, né, Silvas? Não precisa escrito, desenho, sabe? Aquela coisa assim, para quem não sabe ler, entender. Tem mais, senão tem que botar salva-vidas ali e tal, porque sempre vai ter um atrevido, tá compreendendo? Um desavisado que vai querer ingressar na água. E até perigoso, tem gente que quer pescar naqueles locais ali, né? E sabe que ali no embarcadeiro, que é ao lado do gasômetro, eu tenho notado que tem barcos que estão fazendo passeios, que ficam ali ancorados, tu pode alugar o barco e sair para dar um giro. Eles ficam ali ao lado. Tu falasse em pescar ali, Roxane, eu sou do tempo, em 67 que eu vim para Porto Alegre, eu pescava, sabe aonde? Na frente do Grêmio Náutico Gaúcho. Ali passava o rio, ali é Praia de Belas, por isso que é o nome Praia de Belas. Eu pescava no Piano Drink. Pois Piano Drink, tá certo, tudo a ver, né? Então eu pescava ali, na calçada da frente do Gaúcho, a Praia de Belas, na calçada eu pescava ali. Eu morava na Getúlio Vargas ali com... Meu amigo Nix Lorenzoni, nós íamos sempre tudo pescar, foi muito antes do aterro, né? Porque 67, o aterro começou em 68, depois fizeram até um campo de futebol ali, aterraram e fizeram um campo de futebol ali na frente. Eu sei qual é o Como diz o outro, não é mol. Tá? Vamos adiante, então. Vamos falar do Chihuahua, hein? Quando a gente fala do Chihuahua, a gente fala do João Careca, né? Aquela figura simpática, querida, né? O João Careca tem 40 anos, né, de liderança em frutos do mar. É o melhor chefe de cozinha do mar na mesa, né? A tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Pensou em gastronomia, frutos do mar? Mas bota cardápio nisso aí, né? Porque o Chihuahua tem um cardápio quilométrico. Ele atende a qualquer expectativa de quem quer saborear frutos do mar. Então é isso aí que acontece com o Chihuahua, comandado pelo João Careca, tá bom? Você vai vendo aí os pratos deliciosos, saborosos do Chihuahua, que está de casa nova, ali na Teixeira Mendes, 1216, né? Ambientes climatizados, né? Muito conforto, atendimento espetacular dos garçons, da Cíntia, né? A Cíntia faz todos os pedidos de teleentrega e também as reservas de mesas, né? Isso tudo é com a Cíntia. Então, olha aqui, isso aí com a Cíntia, né? Teleentregas e reservas de mesas é pelo telefone 51 3105 6767. 3105 6767 com a Cíntia, ali no Chihuahua, Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Você desce a Nilo Peçanha, quando chegar na Homem Company, Laboratório Weiman, antes do Iguatemi, portanto, entra à direita, ali é a Teixeira Mendes. A segunda quadra à direita, você está taxiando na frente do Chihuahua, estacionamento tranquilo, manobrista, só coisa boa ali no Chihuahua, comandado pelo João Careca, essa figura que vem lá de 3, 4 décadas, lá do Menino Deus, da Avenida Getúlio Vargas, que está agora ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, com Chihuahua. O mar na mesa, a tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. O site é chihuahua.com.br, teleentregas e reservas, 31056767, com a Cíntia. Te liga que é uma maravilha, as delícias, uma casquinha de siri, olha aqui, minha gente, tem olha aqui, ó, peixe à romana, tá? A muqueca de peixe, a casquinha de siri, o bacalhau mineiro, olha aqui, minha gente, camarão à baiana, camarão à grega, Nossa Senhora, congre à milanesa,
Não dá para vir nesse programa com fome. Já tá, eu acho que eu vou ter que Isso tudo é no Chihuahua. Alô, João Careca, essa figura querida demais. Muito bem, vamos adiante. Fala, Roxane Ponce. Eu estava assistindo a reportagem que saiu no Fantástico no domingo sobre esses adolescentes que cada vez mais acabam se submetendo, né, a filmagens em busca de popularidade. Cometem infrações de trânsito, colocam em risco a coletividade, né, justamente para quê? Para ganhar likes. São adolescentes que acabam empinando moto, fazendo malabarismo, filmam, postam nas redes sociais para que aquilo, né, sirva de combustível para alimentar sabe-se lá o quê. Isso já foi objeto de um projeto de lei e provavelmente vai, né, já passou acho que no Senado também, que vai penalizar as publicações dessa natureza. Eu ainda não sei como é que vai ser operacionalizada a punição, né, dessas pessoas, porque se elas colocarem lá um nome que não seja José Silvas, né, no perfil, como é que vai saber quem é, né, o, sei lá, garotinha veloz? Sei lá, você tem dificuldade de identificar quem são aquelas pessoas. Mas, de qualquer forma, o Congresso Nacional já está preocupado com esse tipo de situação e tende, né, tem a preocupação de tentar punir, para desestimular pelo menos essa nova geração. Isso é muito perigoso e se você é pai, né, e deixa que os seus filhos dirijam veículos antes da idade, fique atento porque isso pode gerar não apenas, né, uma lesão corporal, morte e mais ainda as questões, as implicações cíveis que recaem sobre o responsável por aquele menor. Né? Não apenas o proprietário dos veículos, mas também, né, o pai ou a mãe que é responsável por aquele adolescente que ainda não tem condições de responder pelos seus próprios atos. Na verdade, né, Roxane, esta gurizada, ela sabe no país onde vive. Ela vive num país da impunidade, um país que as coisas podem fazer o que quer. Né? Quantos criminosos estão aí e soltos, como, por exemplo, o ex-presidente Lula, cheio de condenações, solto e candidato a presidente no ano que vem. Quer dizer, a gurizada não é boba, a gurizada é inteligente, ela sabe onde é que ele está e sabe que pode fazer o que quiser. Nós estamos num país sem lei, sem liberdade. Para onde é que nós vamos, doutor Candiota? Olha, eu realmente não sei. Porque a gente fica assistindo aqueles filmes na televisão, o criminoso sempre fugia para o Brasil. Será que ele veio para cá, né? Não, eu ficava pensando assim, poxa, quem sabe os filmes mais novos, os caras estão fugindo para outro lugar, foge para a Venezuela. Não. Eles seguem fugindo para o Brasil. Eu vi um filme recente aí na televisão, em que os criminosos fugiram para o Brasil e chegando no Brasil mandam um cartão postal que aparece lá, São Paulo. Então eles continuam fugindo para o Brasil. Né? Porque aqui é uma terra sem lei, né? Ninguém será considerado culpado. Além de mais, fazendo propaganda, né? Venham para cá, criminosos. Mas para onde é que eu vou fugir? Para um país que tem na Constituição que ninguém será considerado culpado. Pronto. Se eu for lá, faço o que eu bem entender, entendeu? Quanto mais eu roubar, mais dinheiro eu vou ter para comprar os recursos, para pagar advogado para fazer recursos, e eu vou recorrendo, e até aquele médico que matou a namorada, aquele jornalista que matou a namorada, réu, confesso, ficou recorrendo durante 20 anos e não foi preso. Da Folha, né? Da Folha de São Paulo. Eu não me lembro do nome do cara aí. O sujeito confessou que matou, mas foi lá recorrendo. Esse camarada, numa democracia, estava amargando a prisão perpétua, como está até hoje na cadeia o assassino do John Lennon e tantos outros que a gente pode lembrar. Um que já era um cara de idade, que deu aquele golpe lá numa financeira nos Estados Unidos, me foge o nome agora, tinha mais de 80 anos. Warren Buffett? Não, Warren Buffett não. Esse é bala, esse é um cara bala. É verdade, esse é outro. É um dos maiores eu sei investidores. quem você está falando agora. Daqui a pouco eu lembro o nome. Esse camarada morreu na cadeia. Não saiu por ser idoso, nem por coisa nenhuma, ficou lá. Morreu lá, deu um golpe de não sei quantos milhões de dólares. Vou procurar o nome dele aqui. Vamos adiante. Então, vamos ver aí notícias do governo do estado do Rio Grande do Sul. Leia-se governador Eduardo Leite. Palácio Piratini, sempre importantes notícias vêm de lá. O governador, inclusive, estará muito longe no exterior, agora em novembro, né? Passando aí por essa primeira semana de novembro, tratando desse assunto aí exatamente do neutralização de carbono, meio ambiente, num evento internacional de extrema importância e o Rio Grande se posicionando aí na defesa, né, desse sistema todo. Olha aqui, ó.
Rio Grande do Sul assume compromissos com neutralização de carbono, no movimento absoluto do governador Eduardo Leite, que enxerga lá na frente, novas gerações, tá? Vamos ver aí a mensagem do governador Eduardo Leite, então? Por favor. Alô, Ana! Gaúchas e gaúchos, hoje eu quero falar com você sobre os compromissos que todos nós precisamos assumir em relação ao futuro do nosso planeta. Agora, no início de novembro, entre os dias 1º e 5, eu vou estar em Glasgow, na Escócia, participando da COP26, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. E lá, além de apresentar os nossos projetos ambientais estratégicos, buscando parcerias e investimentos, nós vamos assumir compromissos muito fortes com a redução do carbono em nome do Rio Grande do Sul. Assumiremos o compromisso de trabalhar para neutralizar as emissões de carbono do nosso estado em 50% até 2030 e agir para neutralizar as nossas emissões até 2050. Esses compromissos estão em sintonia com o que o Brasil assumiu no âmbito do Acordo de Paris e tem como objetivo mobilizar entes nacionais e subnacionais, empresas, instituições, no sentido de minimizar os efeitos das emissões sobre o clima global. O Rio Grande do Sul não é uma ilha. Nós temos o dever de formular políticas e agir para conter os efeitos adversos das mudanças climáticas que geram prejuízos enormes à vida e a toda a atividade humana. Temos o dever de propor e executar uma agenda clara que integre desenvolvimento sustentável, proteção ao meio ambiente, bem-estar e saúde da população. Em Glasgow, o mundo vai estar frente a frente numa conversa franca a respeito do destino do nosso planeta, das nossas populações. Estaremos lá para dizer que o Rio Grande do Sul quer se comprometer com ações que assegurem um destino ambientalmente sustentável. Importante a ação do governador Eduardo Leite nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Sempre são notícias e ações, como eu digo, muito bem-vindas. Eu fiquei devendo o nome do investidor que foi preso lá nos Estados Unidos, depois de dar um grande golpe lá. O nome dele é Bernard Madoff. Tá? Ele foi condenado a 150 anos de prisão e morreu atrás das grades em 14 de abril de 2021, com 82 anos de idade. Não saiu para tratamento de saúde, não então, tem saidinha. É um tema que eu não gosto de abordar aqui, eu estou abordando em função da legislação penal. Aconteceu aí que apareceu isso, foi várias vezes repetido esse VT, gravado pela própria Polícia Rodoviária Federal, de uma perseguição a um veículo com 2 bandidos dentro, mas por várias ruas, às vezes passando em sinaleira, sinal fechado. Mas olha aqui, eu acho que demorou, foi 10, 15 minutos de perseguição à Polícia Rodoviária, não conseguindo alcançar, blá, blá, blá. Claro que até que uma hora alcançou, os caras se atiraram para dentro dos contêineres esse lixo da prefeitura. Tá? Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, daí eu assisto o delegado dizendo que eles foram liberados, os 2, um cumpriu não sei quantos anos já, o outro está em liberdade profissional, mas os caras têm uma ficha que vai daqui a Londres, né? Ambos, os 2 que estavam. Dentro do carro deles, eles depenavam carros, porque tinha um monte de ferramentas, armas, equipamentos dos carros que eles já haviam depenado e tal, estava tudo na mala do carro. E eles fizeram essa infração absoluta, porque crime de menor potencial é tu não atender em uma quadra, andou 100 metros, aí parou. Então, tá. Agora, tu andar pela cidade, andando por cima de calçada, fugindo da polícia, e a sirene ligada, e eles mandando o pessoal saindo das calçadas, entrando para dentro de casa, tudo, né? Passando em sinal fechado, subindo em calçada. Aí o delegado disse, eu tinha que mandar os caras embora, porque é crime de menor potencial, não sei o quê. Pô, mas isso é menor potencial? Menor potencial é parar num lugar que não pode, aqui é proibido parar, e parar. Agora, o cara fazer uma loucura dessas do trânsito, sujeito a matar 1, 2, 10, 100 pessoas, isso é de menor potencial? Eles não aprenderam nada com o tolerância zero em Nova York. Porque eu conheci Nova York na década de 70, quando não se podia andar na rua em Nova York. Aí apareceu lá o Rudolph Giuliani, implantou o tolerância zero, e o tolerância zero é o seguinte, prende todo mundo, desde o menor potencial ofensivo até o maior, mudava é a pena. O menor está aprendendo. Mas prende todo mundo, claro. E o cara vai pagar alguma espécie de pena. E assim eles foram consertando Nova York. É claro que o atual prefeito, porque lá a polícia é subordinada ao prefeito, o atual prefeito é um cara de extrema esquerda,
que está detonando com Nova York. O que, aliás, não é surpresa nenhuma, porque onde a esquerda entra, o resultado anarquiza tudo. É anarquia, destruição, pobreza, miséria, enfim. É o que está acontecendo em Nova York agora. Mas, até esse prefeito assumir, a cidade era uma tranquilidade. Era uma tranquilidade, mas vem se deteriorando. Agora tem um boletim grupo... de ocorrência e manda os caras embora. Não, é ridículo. E aí nós vamos querer que o guri esse aí obedeça e não faça peripécias lá com motos, etc. Não vai ser punido. Ninguém será considerado culpado. Esse é o simulacro de democracia. É um país do vale tudo. Se ninguém será considerado culpado, os caras vão sair dali, dobraram a esquina e roubaram outro carro e seguiram assaltando. Mas, Silvas, isso é mais ou menos aquela piada de muito mau gosto, que infelizmente não é piada, né? Porque se você tem um desafeto e quer dar cabo dele, use um carro, né? Faça isso através do trânsito. O trânsito acaba sendo muito condescendente com esse tipo de situação. E isso que tu pontuou é porque provavelmente eles não foram pegos em flagrante, roubando, furtando, né? E o que eles tiveram ali que responder justamente pelo crime de perigo que geraram ao dirigir dessa maneira. E aí realmente o delegado não tinha muito o que fazer. Agora, mas andar 120, 130 por hora, olha aqui, uma caminhonete dessa da rodoviária federal anda, voa. O sujeito andava com um carro de, sei lá, 1.4, sei lá eu. O carro não era um Fuquinha, mas não era um carro também top que nem o da polícia. E a polícia, porque os caras eram o braço, viu? Os caras que estavam no veículo fugindo era... Eu te conto um caso verídico. Aconteceu no tempo que eu era jovem, levava grupo para os Estados Unidos, um camarada lá passou no sinal de pare, porque nos países onde se obedece às leis, no sinal de pare a pessoa para, né? Aqui no Brasil não para. E lá a pessoa que estava no Brasil passou. Foi abordado pelo guarda e foi discutir com o guarda. E aí foi preso. Foi preso em cana. Desacato. Não, porque foi discutir com o cara e foi para cadeia. Isso aconteceu com vários. E a gente tinha que dar um manual de trânsito para o pessoal, para eles saberem como é que tinha que respeitar o trânsito nos Estados Unidos. Porque, começando por essa, de discutir com a polícia, não, mas eu parei, mas como é que parou? Não parou coisa nenhuma, eu estava parado aqui na esquina. Lá se foi o cara para a cadeia e a franquia era $1.000. E isso faz muitos anos, nós éramos todo mundo estudante, nem que eu fizesse uma vaquinha no grupo inteiro, tinha dinheiro para tirar o cara da cadeia. Então, o cara teve que ficar lá, uns dias preso lá. Aí eu fui desdobrar o juiz lá para soltar o cara e ele poder voltar para o Brasil. Então, assim, vai em cana mesmo. E aí era o seguinte... Não tem refresco. Não tem refresco. Então, não tem $1.000. Não tem, a gente está todo mundo estudante aqui, não sei o quê. Tá bem, então ele cumpre 30 anos de cadeia. 30 dias de cadeia. Como ele não tinha dinheiro para pagar. Por passar no sinal de pare sem parar e brigar com o guarda. Tu acha que ele passa 30 dias na cadeia e não vai aprender o que quer dizer pare? É verdade. Grupo Esponqueado. Vamos falar aqui da Citicar Esponqueado. É uma locadora de veículos completamente que descomplicou essa locação de veículos, né? Ela é top de linha, é evoluída demais, a Citicar Esponqueado. Locar um carro nunca foi tão fácil. Conheça a Citicar, a maior locadora de veículos gaúcha, contando com frota própria de mais de 4.500 veículos. Olha só o potencial da Citicar Esponqueado. Hoje, ter um carro próprio na sua empresa já não é mais um bom negócio. A Citicar tem centenas de clientes corporativos no Brasil inteiro que chegam a poupar 30% ao mês com locação de frota. Sabe lá o que é isso, minha gente? Não ter um capital imobilizado e uma economia de 30% em locação de frota? Olha só. Para o dia a dia, a Citicar tem vários pontos para você locar o seu carro. Seja para um dia, uma semana ou até mesmo para trabalhar. Conheça a Citicar, a locadora que descomplicou a locação de veículos. Isso aí é Grupo Esponqueado, que é liderança absoluta, né? Coloca melhor sempre a sua clientela. O Grupo Esponqueado é um modelo de grupo, né? Vamos falar agora aqui, minha gente, sabe de quem? Do mundo dos vinhos, do Vinhos do Mundo, porque você está fazendo um tour pelo mundo, pelo planeta, onde se produz vinhos de qualidade. Você passa por uma das lojas de vinhos do mundo importador e você está frequentando esses ambientes. Está na África, não interessa, na Califórnia, na Europa, tá? Não tem importância, vai chegando. Então, olha aqui, ó, aqui no Rio Grande do Sul, né, na nossa serra, na nossa fronteira, no Mercosul,
Os melhores rótulos, os melhores títulos estão nas lojas de vinhos do mundo. Aliás, agora tem uma promoção lá de até 50% em rótulos de alto gabarito, importantes, tá? Então, olha aqui, o mais importante para vinhos do mundo é proporcionar a você, cliente, melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com garantia de economia e qualidade. Passe em uma das lojas e confira. Todas as 3 lojas com estacionamento e segurança e atendimento de gente que é do ramo. Só gente que conhece o mundo dos vinhos, dos espumantes, do champanhe, delicatessen, acessórios para sua adega, seu bar, tá bom? 3 lojas eu mostro para vocês. Esta aí é a Avenida Cristóvão Colombo, 1493, do bairro Floresta, tá bom? Aí com aquilo tudo que eu disse para vocês. Tá? Já chegamos na Alameda Lípio César, 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. Todas com as mesmas condições, estacionamento, segurança e atendimento qualificado. Aí vamos até o Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, está aí a loja da Getúlio Vargas. Minha gente, todos os cartões de crédito, parcelamentos, né? Cômodos maravilhosos, tem combos também, né? Tem vários rótulos com descontos de 15%, 25%, 35% e até 50%. Telefone geral, 51 32 80 90, site vinhosdomundo.com.br. Muito bem. Fala, Silvio Lopes. José Silva, sabe que o comércio e os serviços respondem por 70% de tudo que é produzido no Brasil, chamado Produto Interno Bruto. E, portanto, esse não só responde do ponto de vista da produção, da geração de riquezas, mas também, sobretudo, na área do emprego. Hoje, para aumentar o emprego, o nível de emprego na economia, é necessário investir nesse segmento, porque o setor industrial, pela tecnologia, pelos investimentos nas mais modernas técnicas de produção, cada vez mais esse segmento da indústria está precisando menos trabalhadores em relação ao setor de comércio e serviços. Antigamente, logo depois da Revolução Industrial, nós tínhamos que ter 4 trabalhadores na indústria para 1 no serviço. Hoje se inverteu isso. Hoje nós temos 1 trabalhador na indústria para 4 no serviço, ou até mais, dependendo do segmento. É por isso, José Silva, que temos que saudar o que o neto do Adelino Colombo está fazendo, que é está projetando mais 43 lojas? Exatamente, mais 47 lojas da Colombo, no Rio Grande do Sul e fora daqui, num investimento importante e para a criação de dezenas de empregos. E o Eduardo Colombo, de 35 anos, o neto do Adelino Colombo, se criou com ele, quando eu vi a história dele, contada no Jornal do Comércio. Sim. E é muito interessante, ele trabalhava junto com o avô e frequentava as negociações todas que o avô fazia, quer dizer, já havia uma certa aprendendo na escola do avô. Exatamente. Então, essa escola, o doutor Adelino Colombo, nós conhecemos muito bem ele, né? Já se fazia muitas vezes, acho que fui contigo lá, ele fazia ele nos convidava, os jornalistas. Era galinhada que ele fazia, não sei se era galinhada. Sim, ele fazia, preparava um prato um prato maravilhoso e convidava os jornalistas de Porto Alegre para mostrar os planos de investimentos que a Colombo tinha lá atrás, 30 anos atrás. Então a Colombo hoje está fora do Rio Grande do Sul também, terão mais 47 lojas espalhadas aí pelo mercado e à frente dela estará então este neto do Adelino Colombo, Eduardo Colombo. Eduardo, parabéns, sucesso cada vez mais, tu tens um legado que o doutor Adelino deixou para todos nós e sobretudo para a família e para você que era o neto querido dele. Eu acho importante isso porque esta empresa, a Colombo hoje é um modelo de comércio no segmento que ela atua no Brasil. E não é de agora. Foi pioneira, Foi pioneira. Se deve ao Adelino Colombo. Ele negociava porta a porta com as pessoas. Ele deixava, muitas vezes, um televisor, quando começou o televisor, deixava lá consignado. Dá uma olhada aí. Fica aí, dá uma olhada, 2, 3 dias, depois vem aqui. Aí o pessoal começou a entender o Adelino. E realmente foi um pulo de marketing que hoje não se imagina que pudesse ter acontecido há 30 anos. Então, parabéns aí a Colombo, realmente, assim como a Avan, que não é daqui de Santa Catarina, está estendendo o seu mercado, mas também a Lebes, que tem origem em São Jerônimo. O pessoal de São Jerônimo está parabéns, porque a Lebes que nasceu lá, está crescendo também em todo o Brasil. Por sinal, hoje o fundador da Lebes está aniversariando. Está aniversariando hoje, Conheci ele lá em São Jerônimo. E crescer no Brasil é para os bravos. No Brasil não é fácil. Sobreviver com uma empresa tantos anos como a Colombo, crescer é para os bravos. E competentes como era o Adelino Colombo.
certamente deixou um grande legado. Importante ficar de geração em geração, né? Esse também é um grande desafio para as empresas, que aquele que fundou, né, consiga passar o legado para as próximas gerações. É o Eduardo, né? Eduardo Colombo. O Eduardo Colombo tem aí... O jovem é talentoso. Tanto que ele andava com o avô, eles foram a Passo Fundo, aí o Adelino olhou lá uma loja, estava com a ideia de botar a loja Pet. Colombo, olha, essa loja, vamos alugar. E disse pro guri, 30 dias eu quero tudo funcionando. E 30 dias estava 30 dias estava, pô, tinha... Agora lembrei... Cachorrada toda na frente. Ele era especialista em fazer perdiz. Perdiz? Uma perdizada. É, né? Perdizada, doutor Adelino Colombo. Perdizada com arroz, perdizada com uma massa. Isso, ele fazia com arroz, com massa. Um vinho de vinhos do mundo, importadora. É para arrebentar. Farroupilha, né? Aquela bárbara, né? Um queijinho do Armazém do Queijo também. Brincadeira. Então tá. E aí, Roxane, o que mais? Olha, Silvas, hoje é dia 25 de outubro, nos aproximando do fim do mês de outubro, que é, né, o mês do Outubro Rosa. Não sei se já não falaram aqui nessa bancada, provavelmente sim, mas como diz o Candiota, né, que a informação vem em ondas, não é isso? A televisão é em ondas. Em ondas, isso aí. Nunca é demais, né, lembrar as nossas telespectadoras que façam os exames preventivos. O câncer não é mais uma sentença de morte, muito pelo contrário. Quando identificado no início, ainda é possível, com os tratamentos hoje oferecidos pela ciência, evitar, né, um mal maior que é vir a óbito ou então ter alguma sequela muito, muito grave em função da extensão de uma eventual cirurgia ou até os efeitos da quimioterapia, radioterapia. Então, procure o seu médico, procure o seu ginecologista, faça os exames, que seja em outubro. Se não puder agora fazer em outubro, faça em novembro, mas não deixe de fazer os exames preventivos anuais. A Covid acabou afastando muita gente dessa motivação por prevenir doenças, sempre com medo, né, de procurar o médico, procurar as clínicas. Então, faça isso agora, não deixe para depois. Isso pode salvar a sua vida. Muito bem. Maravilha. Falado. Esse recado que a Roxane deu é extremamente importante, né? É de responsabilidade consigo mesmo, né? O pessoal brinca e brincando, eu nem vou dizer o que o macaco fez no tigre, né? Eu não conheço a história. Tá por fora. Por fora. Não é fácil. Da relação macaco-tigre. Brincando, o macaco arranhou o focinho do tigre. Então tá. Vamos adiante, minha gente. Aqui, ó. Olina Essência de Vida, tá? Laboratório VESP, 104 anos, se encaminhando para 105 anos, Laboratório VESP, comandado pelo seu empresário lá, seu presidente, Max VESP, um laboratório de ultíssima geração, né? Sediado em Canoas, e saiu o Laboratório VESP com a família Olina. Então não viaje sem levar Olina na sua bagagem, por favor. Na casa da praia, da serra, do campo, no corporativo, no escritório, consultório, na empresa, no comércio, na indústria, sempre a presença de Olina Essência de Vida. Laboratório VESP, 104 anos, quase 105 anos de tradição absoluta. É um produto reconhecido nacionalmente. Olina Essência de Vida. Muito bem. Daqui nós vamos falar, sabem quem? Em Di Paolo, porque Di Paolo, minha gente, é o galeto do visionário Paulo Jeremias, né? Di Paolo. Olha aqui, o Galeto Di Paolo, com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Recanto Maestro, com atendimento presencial e delivery. Também temos o Expresso Di Paolo, aqui no Boulevard Laçador, em Porto Alegre, e também em Caxias do Sul, com atendimento presencial e delivery, tá? O Expresso também é um negócio fantástico, você faz a composição do seu prato. Horários de cada casa e mais informações sempre sobre serviços, sempre você encontra nas redes sociais ou então em @amo-di-paolo e também em @expresso Di Paolo. Então te liga com a mensagem aí estrelada por Paulo Jeremias. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha.
tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Tá, Roxane? Então, qualquer coisa Di Paolo. Nossa. Ou Barranco, ou Chihuahua, ou Armazém do Queijo. Esse programa é difícil, viu? É. Não é para qualquer um aqui. Sobrevive esse horário com esses patrocinadores aqui. Se não tem apetite, vem aqui na atividade que abre o apetite. Né? Eu tenho que jantar mais cedo. Eu vou começar a fazer o seguinte: antes de vir para cá, eu passo um Di Paolo um dia, no outro dia eu vou no Barranco, no outro dia eu vou no Chihuahua, e depois eu venho aqui pro programa. É isso aí. Faço uma janta no horário americano, assim, depois venho para cá. Daí, o Silvio Lopes. José Silva, sabes que no Brasil, o empresário, o empreendedor, tem uma vida muito difícil, né? A questão da complexidade de tributos e tal, e normas e isso, aquilo, fiscalização que pune o empresário e tal por qualquer coisa. Quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu lá em 2019, o tempo médio de abertura de empresas aqui no país era de 5 dias e 9 horas. 5 dias e 9 horas demorava a abertura de uma empresa no Brasil. Hoje, o presidente, através do governo federal, do Ministério da Economia, em acordo, claro, com as juntas comerciais dos estados, as prefeituras, os órgãos de fiscalização e também que estão ligados a essa questão do movimento empresarial, eles conseguiram reduzir para 47 horas, ou seja, quase 2 dias. Já é um grande avanço. E mais importante que isso, Candiota, que tu que atua muito nessa área, é reduzir a complexidade dos tributos. Mais do que reduzir a carga tributária, é exatamente simplificar a carga tributária, porque as empresas hoje, elas têm que contratar contadores, advogados, especialistas disso, naquilo, para o quê? Para fazer com que a empresa possa saber o que vai pagar, exatamente o que ela deve. Não é que ela queira sonegar isso ou aquilo, não. É tão complexa a coisa que o empresário, ele acaba se desfocando, então ele precisa ter uma equipe. Tem empresas, o Candiota, que tem 20 contadores, 30 advogados, quer dizer, imagina, 50 profissionais que não são ligados ao objetivo da empresa. Porque tu tem que ter um especialista em tributário, em trabalhista, em previdenciário. E muitas vezes no Brasil tu sabe que tem que pagar propina para poder as coisas andar ainda mais, um pouquinho mais rápido. Então isso é um grande desestímulo no país, embora nós estejamos observando agora neste ano, José Silva, após esse processo todo da pandemia, que está reduzindo, graças a Deus, o crescimento da abertura de empresas. Muito se deve, José Silva, porque há esta facilidade e esta redução na liberação e de abertura de empresas, que é uma coisa positiva. Mas tem gente que quer o ex-condenado de volta. Mas claro, né? Tem para tudo, né? Tem gente que Mas quer. falando em serviços, né, que o governo tem oferecido, e aqui fazendo um elogio e uma crítica ao mesmo tempo, a questão do Conect SUS, né, que hoje ele vai ser utilizado amplamente para a demonstração, né, da vacinação e o acesso aos locais públicos conforme o passaporte da vacina aqui, que se já não entrou em vigor, está entrando em vigor no estado do Rio Grande do Sul. Tentei fazer o uso do tal do Conect SUS no final de semana. Eu fiz, né, as 2 vacinas, mas tive muita dificuldade por pequenos problemas técnicos, né? E um dos principais problemas é justamente que vem um pop-up, logo que você abre o aplicativo, dizendo que aquele é o melhor aplicativo do governo federal. Calma, amigo, né? Ele está com um problema, ele não está funcionando corretamente. E se alguém que está envolvido com isso puder, né, dar a dica que precisa ser feitas pequenas alterações, né, que fique aqui a sugestão. Hoje tem que fazer um log, né? Ou seja, você tem que ter uma conta no gov.br, e quem tem mais idade, mais dificuldade com tecnologia, simplesmente não consegue fazer isso. Fica aqui a dica para que o acesso à tecnologia seja mais democrático para aqueles que sabem usá-la e para aqueles que não sabem.
Né? Não é por nada que o próprio iPhone, né, é um tipo de tecnologia que é muito mais fácil, mais acessível e intuitiva do que alguns outros sistemas operacionais. Então, fica a dica aqui, tem coisa para melhorar. É que realmente tem que fazer um cadastramento. Tu entra no aplicativo, entra no Conect SUS, baixa o Conect SUS. Aí tu precisa te cadastrar e é uma coisa que às vezes... Aí vem um código, envia um código para o telefone. São medidas de segurança que quem não tem muita prática... Não, e aí coloca isso você numa fila, né? Esperando para mostrar lá que você foi vacinado. Isso realmente não vai funcionar. Esse negócio do passaporte de vacina eu considero um desperdício de tempo e de energia, especialmente na cidade, aqui onde tem 94% das pessoas já foram vacinadas com a primeira dose e mais de 70% com a segunda. Então, para que isso? Quer dizer, o percentual de não vacinados é tão pequeno que não justifica essa encrenca. Eu estava assistindo ontem a Fórmula 1, tinha 400 mil pessoas no estádio, no autódromo lá na cidade de Austin, no Texas. E volta e meia filmava o público, nem a máscara. As equipes todas de máscara, deve ser um protocolo das equipes, né? Mas o público, volta e meia a câmera pegava um que outro. Então lá no Texas, pelo menos, é livre. Quem quer usa, quem não quer não usa. E o negócio da vacina, eu baixei esse Conect SUS. Muito bem. Consegui baixar esse troço aí. Vou mostrar aqui Lojas Labs, né, uma tradição do Rio Grande, né, um orgulho de todos nós rio-grandenses, né, pela sua história, de 65 anos, né, é fundada pelo seu Otélio Labs, né, que está comemorando hoje 87 anos. Vamos ver a nossa câmera aí para a gente, meio improvisadamente aqui, mostrar um pouquinho. Dá uma olhada aqui, meu irmão. Olha aí. Então, as homenagens hoje aí ao seu Otélio, fundador da Rede Labs. Ele comemora, a empresa tem 65 anos e ele comemora hoje 87 anos. Aí, então, toda a família, eu vou passar aqui para outra Outro página. bravo. É bravo. Um super abraço de toda a sua família, diretores, gerentes e os mais de 3 mil colaboradores, 10 mil famílias da Labs, tá? Muito obrigado por tudo, senhor Otélio. Olha aqui, ó. Otélio, que hoje, com 87 anos e uma vitalidade invejável, encanta, muda a vida de muitas pessoas com seus projetos em prol da sociedade. Fala, professor, Festival Encantar, Lições de Vida e Doar é Viver. São tudo projetos inovadores do seu Otélio. Eu conheci ele há 30 anos e realmente lá em São Jerônimo, ele tinha uma lojinha pequenininha no shopping que tinha no centro da cidade e ele disse, numa conversa que eu tive com ele, não, agora eu ainda serei muito grande. E realmente a questão da ambição, a questão de visão empresarial, que o seu Otélio tem, né, tem toda a família e tal, e a Labs hoje se constitui também e se consolida como uma das empresas de respeitabilidade. O Telmo também, hoje, que comanda a empresa também, é filho do seu Otélio, né? Com a mesma vitalidade, virtude e visão do seu Otélio, né? A fruta caiu exatamente do lado embaixo da árvore. Não, que tem duplo merecimento, porque consegue sobreviver num sistema tributário, como nós acabamos de dizer, que é um hospício tributário, né? E eles conseguem ainda assim crescer e manter uma empresa há 65 anos. Vamos ao Jornal do Comércio de hoje, o disparado melhor jornal do estado do Rio Grande do Sul, que não joga na mente do seu assinante, né, na leitura do seu assinante, tendências político-partidárias, imprensa marrom, absolutamente. Trabalha com a notícia, absolutamente, com a transparência da água mais cristalina, né? Assim funciona editores, colunistas, jornalistas e a filosofia da empresa, né? JC Jarros, Jornal do Comércio, presidida lá pelo grande empresário Mércio Cláudio Tumeleiro e também pelo Genor Jarros Tumeleiro, né? Genor, desculpe, Genor. Branco que deu. Não. Giovanito, grande Giovanni Jarros Tumeleiro, que é a sombra do pai também do Mércio Cláudio, né? Tá aí. Mas, enfim, tudo é família Jarros, é família Tumeleiro. Então, os cumprimentos, né? Telefone para assinaturas e atendimento ao assinante, 32 13 1300, madrugando, chegando no seu domicílio, empresa, corporativo, indústria, comércio, o Jornal do Comércio, o melhor do Estado do Rio Grande do Sul, um dos melhores do Brasil, do Jornal do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, por sinal, ele tem um caderno de construção civil, bota aqui para nós, ó.
o caderno da construção civil, invejável, as matérias incríveis, né? O desempenho da construção civil, inclusive durante a pandemia, o que cresceu a construção civil no estado do Rio Grande do Sul e no país, né? Então, um caderno muito bem elaborado pelo Jornal do Comércio também, está inserido hoje, está encartado na edição de hoje do Jornal do Comércio. Construção civil mantém investimentos no estado, especialmente no Rio Grande do Sul. Porto da capital também celebra 100 anos como parte da história da cidade de Porto Alegre, que está se aproximando dos seus 250 anos. Fala, Cláudio Candiota. A construção civil está bombando, mas eu não resisto a ler o trecho aqui do artigo do Pugina, que eu falei, que é a erva daninha do autoritarismo, e ele está se referindo ao autoritarismo no Senado, em que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça simplesmente não pauta a entrevista do André Mendonça, que foi indicado pelo presidente para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele disse que não vai indicar e tudo bem. Então, assim, não interessa se está 5-5, só tem 10 ministros no STF, se vai dar empate, se isso vai beneficiar criminosos, porque onde dá empate beneficia o réu. Esse é o papel desse indivíduo. Mas aqui no finalzinho escreve o Pugina: democracia e autoritarismo são antagônicos. Para usar a palavra da moda, o autoritarismo é antidemocrático, porque agora o sujeito protesta contra quem quer que seja, é antidemocrático. Para se proteger de seus fantasmas, o STF e o Congresso Nacional nos arrastam para um simulacro de democracia, que a parcela mais bem informada da população não mais leva a sério. É isso aí. Hoje estão acontecendo as eleições no Simers, né? No Simers. Então, vamos ver aí. O Marco Rovinski é o candidato, né, da situação. Né? Marcelo Matias é candidato a vice. Então, vamos ver o que acontece. Vai até às 20 horas a eleição, o direito de voto lá, né? Começou às 8 horas da manhã, vai até, não sei se 20 ou 22 horas as eleições no Simers. Vamos ver, então. Hoje de noite ainda, certamente, teremos o resultado das eleições lá no Simers, né? Tomara que a eleição seja absolutamente pacífica e que, né, a continuidade, a manutenção do trabalho do Marcelo Matias, do próprio Marcos Rovinski, seja continuada por eles, né? Está havendo mudança de posição, agora o Rovinski é candidato à presidência, e eu nem sei quem é a chapa opositora, mas eu sei que tem opositores. Mas, enfim, né? Como todo sindicato, todo ambiente onde tem eleições, sempre tem alguém desejando o poder, ou fazer melhor, ou até pior, né? Lamentavelmente. Muito bem, vamos ver o desfecho. Tá, Silvio? Silva, nós já fomos, eu e tu, fontes de informação através do Jornal do Comércio. Trabalhamos lá, tínhamos coluna e tal. Hoje, o Jornal do Comércio é uma grande fonte de informação para mim. É o jornal mais respeitado. Porque é uma informação saudável, né? Por exemplo, aqui, ó. A gente pode se amparar na informação. Exatamente. É o único jornal que dá essa informação séria, diversificada, de várias áreas, não é só da área do comércio. Não é só economia e tem tudo aqui. Todas as editorias. Essa manchete, Porto da Capital celebra 100 anos como parte da história da cidade, é importante. Na década de 60, aqui, aportavam navios de grande porte, de grande calado. Porque o calado naquele tempo era de 5 a 7 metros. Hoje é necessário para grandes navios calados de 20 a mais de 20 metros. Então, Porto Alegre tem que se modernizar nisso, reativar o porto pelas condições que nós temos no Rio Grande do Sul no comércio internacional. Para ter uma ideia, nós só temos 3 portos aqui: Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Santa Catarina tem 7 portos. Então, o de Itajaí é uma loucura. Exatamente. Santa Catarina já há muito tempo nos passou para trás e tal, e agora temos que correr atrás porque é importante para o Estado. Mas o que aconteceu em Santa Catarina? Não teve PT, nunca teve esquerda lá. Exatamente. Essa é uma das razões, nunca teve a esquerda governou Santa Catarina. Sempre teve governos que buscavam o desenvolvimento, o crescimento, a geração de renda. E não... O nosso porto aqui foi fragilizado porque é um porto de água doce, né? Então ele tem esse inconveniente, né, de calado, essa coisa tudo é muito mais complexo. Hoje, para fazer o calado aqui no cais do porto, se fosse reativá-lo, por exemplo, eu não vou dizer que é impossível, mas tem que fazer... Eu já ouvi comentários que teria que fazer um paredão, tá compreendendo? Porque aquele paredão que tem hoje é para aquele tempo. Então, se fosse hoje drenar, não é drenar, como é que a gente diz? Dragar, aquilo ali ficaria meio no ar, entende? Então teria que fazer uma nova estruturação. É uma obra de infraestrutura muito forte, muito grande. Exatamente.
Roxane Ponce. Não, e a importância de termos alternativas, né, ao transporte rodoviário, que cada vez mais se torna caro, questão dos combustíveis, mas nisso eu digo que eu aposto muito no ministro da Infraestrutura, esse Freitas, ministro é um espetáculo. Que realmente, assim, ó, se a gente pode falar que o Bolsonaro fez uma boa escolha, foi com o ministro da Infraestrutura. Ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele faz acontecer. Ele pode ser candidato, inclusive, em São Paulo a governador, né? Ou até a candidatura à presidência da República. Com certeza. Também. Esse ministro... Ele tem potencial. E a ministra da Agricultura também, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é excelente também. Segue lá para o seu Silvio Lopes, o senhor também, aí degustar sucos. Primeiro o mestre. É a bebida de todas as estações, né? Não, esse ministro, natural. Ele é um cara discreto, ele está trabalhando, ele não entra em confusão, ele não dá declarações. Ele é realizador. Não é vedete, não é vedete. Não, ele está trabalhando e mostrando serviço. Ele é tipo mineiro, né? O mineiro é mentira. Ele é demais. Falando em mineiro, agora o presidente do Senado, que ninguém sabe quem é mais um candidato a presidente, né? Esse mineiro. A tal da terceira via, eu ouvi hoje na rádio, tem 11 candidatos, né? Então tem 11 vias, então, não. Se tem 11 camaradas querendo vias diferentes, temos 11 vias, é um verdadeiro... Isso é para fragilizar quem possa despontar como um forte candidato. É uma verdadeira malha rodoviária de vias, né? O pessoal está sentado quieto ali por enquanto, não estou vendo movimentação. Fez a mãozinha lá, ó. Tico-tico no fubá, né? Tchau. Então, deu 8h30. Então tá. Minha gente, o programa chega ao seu término, como acontece há quase 29 anos, sempre ao vivo. Amanhã, às 18h55, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.